Ainda de pé, pegue sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos. Abra Epístola de Paulo aos Romanos no capítulo de número 5. Epístola de Paulo aos Romanos, do capítulo de número 5. Eu quero começar no versículo 1 e, com a permissão dos irmãos, nós vamos até o versículo 5. Tá bom assim? Lendo 5 versículos que serão muito suficientes para a nossa edificação no culto desta noite, com o tema Viver em Esperança. Vamos recitar o tema da mensagem dessa noite, vamos todos juntos? Viver em Esperança. É um tema que precisa de uma explicação, precisa de uma exposição. Eu não considero o tema autoexplicativo, mas no momento em que a gente entende, a gente passa a viver, crendo que vivemos em esperança. Romanos 5, de 1 até 5, assim diz a palavra do Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. Leamos juntos o versículo 5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Senhor, santifica a sua igreja e abençoa pela palavra que vai ser exposta agora. Eu me sinto honrado e agradecido por mais uma vez ser o instrumento do Senhor a proclamar a mensagem neste púlpito e nesse lugar. E peço que por misericórdia do Senhor a palavra venha encontrar os corações aflitos, aqueles que estão ainda sem conhecer o Evangelho, o plano de redenção do Salvador Jesus, e aqueles que hoje carecem de uma porta de esperança para entrar, para com convicção esperar e receber a vida eterna. Que essa palavra seja frutífera, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Eu não sei quem viu essa semana, eu coloquei até no boletim um pequeno comentário sobre isso, aquelas cenas da capital de São Paulo, quando os moradores da Cracolândia de São Paulo parece que perderam ali a mão, né? Talvez o uso excessivo de drogas, algum tipo de motivação ali de alguém, e foram para a avenida de São Paulo e começaram a assaltar e assaltar com violência. Eu me impressionei com a cena de um taxista, não é? Eles começaram a quebrar o carro do indivíduo, o indivíduo absolutamente ali estático, né? Disposto a se entregar e parar o que fizesse, mas a intenção parece que não era mesmo um bem em si, era criar um sistema de horror e um pânico ali na capital de São Paulo. Olhei aquela cena, não tive como ser insensível àquilo, orei e pedi: Deus, multiplica o trabalho da igreja, fortaleça as mãos do pastor Fernando Brandão, de nossas lideranças, do pastor Paulo, que está ali na PIB de São Paulo, e tantos outros que estão ali cooperando com aquele projeto da Cristolândia, porque nós já tiramos centenas de homens dali, mas eles se multiplicam. Entenderam? Eles se multiplicam. Nós entramos ali, nós tiramos aquelas pessoas, nós estamos dando alimentação, nós tiramos, colocamos lá na internação, colocamos no projeto de trabalho. Os irmãos têm acompanhado, os que estão conosco não têm voltado, têm ido para o mercado de trabalho, estão se casando, são missionários. Um deles testemunhou aqui no nosso púlpito, né, sobre a sua libertação. Hoje é um dos coordenadores aqui da nossa região, um desses que foram ganhos nas Cristolândias, que estão aí para combater a Cracolândia. O que mais eu tenho aprendido ao ver uma cena como aquela é que esses homens e mulheres e crianças que vivem nessa condição são carentes da graça de Deus. Todos carentes da graça de Deus. Mas uma coisa que me conforta hoje é pensar que se eles são carentes da graça de Deus, eu também sou. E tenho podido louvar a Deus, porque a graça de Deus me alcançou numa perspectiva em que eu me rendi tão absolutamente a Deus, que hoje eu consigo ver uma cena daquela e me compadecer e orar e trabalhar
para que a graça que está no meu coração possa, de forma muito poderosa e sobrenatural, alcançar aquelas pessoas e aquelas vidas. É isso que eu chamo de viver em esperança. A esperança não nos confunde, a esperança não nos deixa estáticos. Muita gente lê a palavra esperança, e muitas vezes na nossa língua portuguesa, esperança pode parecer esperar, ou seja, ficar parado, ficar na inércia. Mas esperança aqui, irmãos, é uma confiança e uma firmeza tão poderosa, e uma convicção tão forte, que nos leva a caminhar na direção do projeto de Deus, na certeza de que Deus vai cumprir e vai realizar cada uma das palavras que Ele revelou a nós, o seu povo. A pergunta que quero responder com os irmãos hoje é uma só, mas ela será dada em 3 respostas. A pergunta é: por que devemos viver em esperança? E a primeira resposta que assume, e quero dizer aos irmãos, porque devemos e podemos viver em esperança, é porque a nossa justificação pela fé nos outorgou paz com Deus. Volte, por favor, capítulo 5, versículo 1, e entenda o princípio pelo qual o apóstolo Paulo responde a uma sociedade sem esperança, que ela pode esperar e confiar no Senhor. Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz o que, irmãos? Com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus significa exatamente que acabaram as hostilidades. Paz com Deus significa que a hostilidade que havia entre Deus e cada um de nós, ela cessou. A paz de Deus em relação ao homem é definitiva. Ela em relação a Deus, ainda mais definitiva, quando Deus nos outorgou esta paz, conquistada por Jesus Cristo em sua morte no Calvário. Ele pacificou lá na cruz, pacificou uma vez por todas a nossa relação com Ele. Deus não tem cláusula de arrependimento, Deus não vai voltar atrás do seu intento. Pela misericórdia do Senhor, temos paz concreta. A paz, entendam bem, com Deus é objetiva. O objeto de nossa paz é o próprio Deus, que derrama paz para nós, e faz isso muitas vezes sem até que nós tenhamos qualquer participação. Quantos indivíduos foram abençoados pela pacificação da vinda de Jesus aqui, de sua morte, mas ainda, veja bem, não se deram conta disso. Então veja que ela não é subjetiva e não depende da ação do homem ou da intenção do homem. Ela vem de Deus, declarada por Deus, para abençoar a humanidade. Diferente da paz com Deus, é a paz de Deus. Aí é diferente. Quando lemos Filipenses capítulo 4, versículo 7, entendemos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, deve guardar os nossos corações e os nossos pensamentos. A paz de Deus é diferente da paz com Deus, onde foi pacificada a relação. A paz de Deus é estar seguro e tranquilo no meio da pressão, estar seguro no meio do problema. É uma paz em relação às preocupações e ansiedades com o mundo. Mas veja, ela é uma paz subjetiva. Deus, quando propõe essa paz, Ele dá a você o direito de participar dela ou não. Você pode muito bem decidir viver ansioso, ou escolher cantar comigo a canção, eu não tenho que andar ansioso. Por isso a paz de Deus, ela é para nós subjetiva, porque muitas vezes eu jogo fora essa paz. Eu decido fazer guerra. Quero conflito, quero a luta, quero discutir com o marido, quero brigar com minha mulher, acordei lá com algum problema, arrumo um jeito de criar uma confusão com meus filhos, e quando tudo parece bom, eu dou um jeitinho de fazer com que as coisas fiquem muito ruins. Por isso a paz de Deus para nós cristãos, ela é subjetiva e diferente da paz com Deus. A paz com Deus, uma ação de Deus na direção do homem, que nos foi doada pelo seu Filho Jesus Cristo, para abençoar todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. E a paz de Deus, o meu desejo e a minha intenção de depositar a minha fé no Senhor e dizer: Senhor, apesar de tudo, eu confio nas misericórdias do Senhor. E essa paz então alcança o nosso coração. De fato, o que significa então paz com Deus? Vamos traduzir. Paz com Deus significa que até o dia da sua salvação, o homem está em guerra com Deus. Ele trava uma batalha com Deus todos os dias por causa da sua desobediência. Perceba, meus irmãos, que essa batalha, essa guerra que precisou ser pacificada na cruz, é travada todo dia. Eu não vejo um dia na existência do homem em que essa guerra não fique latente ou visível. Volta lá no Gênesis, não é? Deus criou o homem em solidão, Deus vence a solidão, diz: não é bom que o homem esteja só, dá uma ajudadora, mas Deus estabeleceu normativas para a convivência no jardim.
ele passou princípios, ele estabeleceu valores, ele criou o princípio da mordomia, disse ao homem como ele deveria se relacionar com o jardim em mordomia, dando nomes, né? Estabelecendo cada coisa no seu lugar. E também disse ao homem, daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Quando vejo o homem acordando todos os dias nas suas manhãs com Deus, eu fico pensando, que luta é travar essa guerra entre a intenção que tem de obedecer, mas aquele grito interior e pecaminoso do homem que diz a ele, você pode desobedecer. A serpente gritando no seu ouvido, dizendo todo dia, se você comer, você vai ser igual a ele, vai conhecer o que ele conhece. A proposta indecente do maligno, irmãos, narrada em Gênesis, a proposta indecente do maligno narrada em Êxodo, encontrada em Levítico, encontrada em Números, veja lá os filhos de Coré, em Deuteronômio, nos mostra que o homem está travando diariamente uma guerra contra o pecado. Ontem cantei lá na PIB de Vila da Penha, na posse do pastor Anderson, o hino ruge, forte e contundente, a guerra do pecado. Quando penso que o pecado tem procurado habitar o coração do homem, a vida do homem, o seio das famílias, eu entendo o que precisa hoje acontecer na igreja e que Deus quer fazer nos nossos corações, pacificar esta relação. Esta guerra acontece todos os dias, por quê? Porque quando pecamos, infringimos a lei de Deus, e o que é pior, nos achamos no direito de fazer. É como se Deus dissesse, não pode comer, mas você diz assim, eu tenho boca, eu tenho desejo, a fruta cabe na boca, eu vou comer. É esse desejo de infringir a lei, que faz com que a autoridade, que na hora da criação e da outorga está na mão de Deus, passe agora para a mão do homem. Pense comigo que briga de poderes, pense comigo que briga de autoridade e de soberania. O problema do pecado é que na Bíblia Deus declara que Ele, o soberano, estabeleceu em soberania todas as regras pelas quais devemos viver. Ele deu para nós os mandamentos. Ninguém acha que Deus estava brincando quando entregou as tábuas da lei a Moisés e diz, não terás outros deuses diante de mim, ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele o que? Prestarás culto, honra teu pai e a tua mãe, para que sejam prolongados os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, não adulterarás, não furtarás, amém irmãos? Não cobiçarás. O Deus soberano declara a sua soberania e impõe o seu governo e dá para cada um de nós um código moral pelo qual devemos viver. E um Deus tão grande faz isso com um poder tão grande, e de repente chega um ser, Ricardo, tão pequenininho e insignificante, e diz, não gostei disso não. Eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer como eu acho, eu quero viver como eu penso. E o soberano grande olha para você e diz, mas teimoso, hein? E Deus está dizendo, o problema da relação e do conflito é que você agora está dizendo que você é Deus, que você tem o poder, e que agora aquelas leis que estavam sobre você não são mais sobre você, e que você agora é o Senhor e governante da sua vida. Entendeu a guerra? Que pai quer isso? Que pai quer isso? Que mãe quer isso? Enfrentar um diálogo com o filho, né? Com a filha, em que o filho, você imagina, com 4, 5 anos, despeita o pai. Eu vivi isso. Eu tenho uma menina lá em casa que tem um gênio forte, eu não sei quem puxou, não olhe para mim, não sei a quem ela puxou. Eu lembro que eu dizia os negócios lá e tal, e falava assim, minha filha, olha, ela está me assistindo, ela vai mandar, ela mandou o zap hoje de manhã, agora à noite ela manda também, papai, não fala de mim no púlpito, mas eu não prometo para não pecar, né? Aquela tampinha, irmãos, e aquela quando era tampinha era bochechuda, né? Toda bochechuda. Minha filha, não faz isso. Aí, você vira as costas, vai lá e faz. Minha filha, não pega isso. Aí eu boto na conta da mãe. Sua mãe não gosta, para ver se dá ajuda, né? Porque na primeira eu já fui derrotado, ou seja, a minha imagem não serviu. Aí você usa a autoridade da mulher. Ó, sua mãe não gosta. Aí ela faz pior. Aí você chega e fala, minha filha, o que está acontecendo? Sabe o que aquela criança está dizendo? Eu posso viver do meu jeito, eu não preciso cumprir as regras aqui de casa. E entenda bem, com 4, 5 anos, o que ela está dizendo. Aqui quem manda sou quem? Sou eu. Às vezes a gente acha tenso aquele clima em casa, quando um pai chega e fala assim, ó, quando tiver 18, 20 anos, né, debaixo do meu teto, o pai aqui sou eu, não é assim? Já teve que ter essa conversa? Eu vi muito pai que vem no gabinete e fala, cheguei lá em casa e puxei, você está com 35 anos, não sai de casa. Eu falei, meu Deus, hein? Vai casar com 40, vai ter filho com 50. Está lá em casa. Tem emprego? Não. E fez concurso? Não. Sai para pegar currículo? Não. Eu falei, irmão, você está com um problemão, viu?
Você está com um problemão. Quando eu olho para uma situação como essa, eu vejo por que eu entendo essa carta de Paulo aos Romanos. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, irmãos, Deus não soprou ali uma boca de fogo e consumiu, porque Deus é muito amoroso, irmãos. Deus não soprou ali um vento forte e levou todo mundo, porque Deus é muito bom, irmãos. Deus é muito bom. Deus dá-nos o seu amor, a sua graça, a sua bondade. Deus nos dá um mundo e um universo de existência e poder. Diz para o homem os princípios pelos quais ele se relaciona, como qualquer pai que dita as regras, é como qualquer estado que organiza a vida, que diz sinal vermelho você para, verde você vai, amarelo atenção, como qualquer estado que pinta ali uma faixa e diz assim na faixa, aguarde, deixa o povo passar. Essas regras são estruturantes para a convivência, mas de repente você dá na tela e diz, não quero não. O que é que você está dizendo em rebelião? O soberano sou eu. E é nesse sentido de quem infringiu a lei que nós chegamos diante do Senhor todos os dias e com nossos pecados tomamos o lugar de Deus em atos de autossoberania. Queremos criar um sistema de autogovernabilidade e impormos o nosso estilo de vida, o nosso modelo de vida para o mundo que Deus criou. Quando pecamos, irmãos, Deus passa a ter um problema conosco e estamos em guerra com Deus, por quê? Porque Deus já sentenciou o pecado, porque Deus já nominou as consequências do problema do pecado, quando olhou para Adão e disse, no dia em que comeres, certamente o quê? Você imagina o descrédito de Deus, se o que ele sentencia não faz? Você imagina um Deus desacreditado, que disse que faria e não vai fazer? Deus, quando nos dá a revelação do Novo Testamento, afirma, pelo apóstolo Paulo em Romanos 13, está aqui o texto, o salário do pecado é o quê? Que Deus desacreditado seria o nosso Deus, que Deus desacreditado seria o nosso Deus, se então dá o salário do pecado, nos diz as consequências dos nossos erros, nos mostra a sua soberania, o perigo de infringir contra o soberano nossa vontade, e Deus então fica lá, não, ele fez, tadinho, deixa, né? Imagina você fazendo com seu filho, ele é tão bobinho, né? Um dia ele cresce, um dia melhora, aí bispo, piora. O que eu estou dizendo, que a palavra de Deus nos impõe hoje a confiar e agradecer a Deus, é que nós podemos viver em esperança, porque um Deus soberano, santo, justo e bom, vê o homem todo dia infringir com seus pecados e com suas misérias a glória do Senhor e a soberania dele, mas ele declara para o homem, justificados pois pela fé, temos paz com Deus. Ele não está dizendo que você é inocente, ele está dizendo que ele tem que punir o seu erro no filho dele, porque você não melhora, porque você não é coisa boa, mas ele precisa cuidar de você, até que a glória dele restaure você, amém querido? Esse é o sentido do Evangelho, é por isso que eu posso viver a esperança e viver em esperança. Sabe quando as coisas mudam na relação da pacificação do homem com Deus? Sabe quando essa mudança da pacificação e da paz acontece? Veja comigo Romanos 5, por favor, versículos 8 a 10. Vamos lá, querida igreja? Romanos 5, de 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui está a prova do amor de Deus e como Deus resolveu o problema do pecado e como Deus pacificou esse conflito que acontece desde Adão e vai acontecer, irmãos, até o último dia, quando o dragão, a antiga serpente, for preso por 1000 anos e Jesus voltar para buscar a sua igreja. Essa guerra não vai cessar e eu preciso estar nela, pacificado nesta relação. Romanos 5, 9 diz assim, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos, essa expressão é forte, irmãos, seremos salvos o quê? Da ira de Deus. Seremos salvos da ira de Deus. A minha ira já é violenta, imagina a de Deus. Imagina a de Deus, você agredir e afrontar um Deus santo, e quando ele age com ira, irmãos, a ira é para correção. Não tem lugar na Bíblia que você não percebe a ira de Deus. Veja aquela arca de Noé. Para quem está dentro dela é uma bênção, para quem ficou fora, irmãos, eu entendo o recado da ira de Deus, não é verdade? Veja aqueles que estavam à margem, quando Deus abre aquelas lacunas para os filhos de Coré, aquela terra se abre, eles entram, eu digo, para quem ficou fora, uma bênção, para quem ficou dentro, uma lástima. Veja a ira de Deus sobre a família de Acã, quando decide omitir e pecar contra a vitória do povo de Deus, e vamos analisando os textos e percebendo que a ira de Deus é algo terrível e tremendo, e quando olho para um texto como esse, eu digo, Senhor, eu posso viver a esperança, porque a ira do Senhor não está sobre mim. Justificado, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus.
Versículo 10 diz assim, Romanos 5:10, porque se nós, sendo inimigos, e isso nós éramos, fomos feitos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu louvo a Deus porque eu sou salvo pela vida de Jesus na minha vida. Segundo ponto, vamos agora avançar, porque podemos viver em esperança. Em primeiro lugar, porque nós podemos viver em esperança, porque nós somos justificados pela fé, e isso trouxe paz, pacificou a relação homem e Deus, e eu desfruto dessa paz, eu sou alcançado por essa paz, que Jesus conquistou e me livra essa morte de Jesus da ira de Deus. Mas o segundo lugar, porque podemos viver em esperança? Porque nós temos acesso à graça da justificação por meio da fé. Pastor, parece que é a mesma coisa. Parece, mas não é. O argumento é absolutamente suposto e ele prossegue como segundo argumento. Eu vou afirmar, nós devemos viver em esperança, porque nós temos acesso à graça da justificação pela fé. Já viu aquelas coisas que você vê, acha bonito, mas não tem acesso? Já viu? É ruim demais. Eu fui com a Angélica um dia desse aí, acho que ano passado, para Resende, aí ela deu a telha e falou, me leva lá no Brás. Eu falei, lá no Brás é bom, lá é barato. Lá é barato. Aí fomos para o Brás, cheguei no Brás, não tinha nada, o que está acontecendo? Ele falou, você abre 3 da manhã. Eu falei, você é louco, vai abrir comércio 3 da manhã? Nunca ouvi falar disso. Não funciona comércio 3 da manhã, é de 8 às 6, né? Não, o negócio é 3 da manhã. Fui dormir, 3 da manhã, está essa senhora me acordando ali. Falei, tá possesso, não é possível. São 3 da manhã, não, é que é 3 da manhã que funciona. Eu falei, você está louco, o cara falou isso, você vai acreditar? Eu não vou sair na rua de São Paulo 3 da manhã não. Essa louca me arrastou lá, quase que de pijama, vai eu e a louca, casei com uma doida. E fomos nós dois lá para baixo, quando cheguei lá embaixo, mas um monte de gente para todo lado, andando aquilo tudo. Irmãos, as mercadorias tudo nas barraquinhas no chão, e coisa barata, eu fiquei doido, eu só pensava em quanto que eu ia economizar no Natal. Bermuda da Nike do meu filho, não sei quantos milhões, lá era centavo, não sei quantos milhões ali. Falei, aí fui fazendo aquela conta, falei, Deus, tu compra 2, compra esse aqui e tal, bota, guarda no guarda-roupa, a gente vai dando tudo salpicado, eu vou economizar mais ou menos 200 e tanto. Aí eu falei, glória a Deus, a doida me salvou. Eu sei que em algum momento, irmãos, a gente tem coisas que tem acesso. Eu falei, as coisas que estão no chão, que estão mais perto, eu falei que manda você acordar 3 da manhã. Mas aí de repente deu aquela coisa do pastor, né? Que anda de terno, perfume francês, eu uso assim um bom sapato. Falei, vamos lá no shopping caro que tem lá, que eu quero ver as coisas no shopping. Né, já? Aí pegamos um Uber, vai que eu não sei dirigir, deixei o carro na garagem, fui de Uber. Aí cheguei lá no shopping, lindo, não vou dizer o nome para não assustar. Lindo, shopping todo lindo, irmãos, é de ouro mesmo, é o templo de Mamon mesmo, negócio do dinheiro. Eu não botava nem a mão naquele corrimão para não sujar, que era reluzente a ouro refinado de Ofir, aquele corrimão. Falei, um dia a igreja vai botar um desse, o pessoal vai querer nem entrar na igreja, ouro, coisa linda. Mas quando a gente foi nas vitrines, ei Miriam, aí, olha vocês aí, quando a gente chegou nas vitrines, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 25 mil, achei um terno de 50 mil, falei, esse terno dá para comprar minha casa própria, meu Deus do céu. Aí depois que a gente saiu lá, comprou uma balinha na farmácia, um chiclete Valder, irmãos, que é o mesmo preço, é padrão, botei na boca, só consegui chupar o chiclete e pagar o Uber de volta. Aí falou para ele, não vai levar nada? Eu falei, não temos acesso não. Temos acesso não. O nosso teto salarial é um pouquinho menor do que a situação toda aí. Eu estou dizendo isso porque o apóstolo Paulo é maravilhoso, quando coloca um negócio grande, sabe Zé Luiz? Grande. Ele coloca um negócio poderoso e diz assim, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. O que ele está dizendo é, Deus fez uma obra gigante, sabe? Entendeu, Tuninho? Essa obra tem ouro, essa obra tem prata, essa obra tem tudo, essa obra é grande. Ela pacifica o seu projeto com Deus e ela leva você direto para a vida eterna. É uma coisa linda. Mas é como se você estivesse lendo o versículo 1 e dizendo, eu estou na vitrine, babando por uma coisa enorme, que é lindo de ver. Mas se você vê e vai embora disso. Agora, o bonito é, ele diz assim, Deus levantou de madrugada, colocou uma banca no chão, para você abaixar e dizer assim, você tem acesso. Está lá, ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Agora veja o verso 2, o 2, pela qual também, temos o que, irmãos? Entrada pela fé ao que? A esta graça. Se você nunca entendeu esse texto, é mais ou menos assim, vai ter aquele jogo do século, né? Vai ter aquela partida do século, sei lá, qual que você quer ver,
Eu cheguei um dia, eu desci em Atlanta, tinha tanta gente do aeroporto, eu perguntei: o que está acontecendo aqui? Aí o pessoal, é que todo mundo do mundo inteiro vem aqui para esse aeroporto para ver a NFL, né? A final do Mundial. É gente do mundo inteiro. E eu estava lá vendo aquela gente entrar e sair, e disse: mas esse pessoal vem para quê? Para ver um jogo. Aí eu perguntei: quanto custa o jogo? Tanto. Falei: não tem acesso não. Quando eu olho o versículo 2, eu louvo a Deus e digo assim: Senhor, pelo qual também temos acesso a essa entrada, ou seja, temos entrada a essa glória, temos entrada a essa graça pela fé. O que eu estou dizendo é que Deus colocou o bilhete, escreveu nesse bilhete assim: Natanael, pode entrar, eu paguei a conta. Cátia Regina, pode entrar, eu paguei a conta. Você diz: mas Deus, eu não tenho acesso, porque você sabe o quão indigno você é. Mas ele disse: fica tranquilo, nesse ingresso tem o sangue de Jesus, você tem acesso. Você não precisa viver cabisbaixo, você não precisa viver jogado, você não precisa viver escantilhado, você não precisa viver na sua posição miserável. Sabe por quê? Você tem acesso. Livre acesso a essa graça significa que Deus nos concedeu posição favorável para termos um relacionamento direto com Ele. Quando entendemos o que significa livre acesso a esta graça, entendemos o que é estar dentro da sala do trono e dizer: eu estou na antessala de Deus, na sala do trono, e eu falo direto com aquele que resolveu todas as minhas questões e todos os meus problemas espirituais. Ter acesso significa que nós somos amigos do dono, nós somos amigos de Deus. É voltar ao Novo Testamento e lembrar, porque Abraão vive no tempo da lei, mas no Novo Testamento diz: não vos chamo mais servos, vos chamo amigos. E Abraão foi chamado amigo de Deus, porque agora ele tem acesso. É essa acessibilidade, esta certeza de que podemos entrar nesta graça que me faz viver em esperança. Eu dos mais indignos, eu dos mais miseráveis, louvo a Deus, porque a palavra de hoje, a palavra de ordem é: eu sou amigo de Deus, eu tenho acesso a essa festa, eu tenho acesso a esse céu. Isso foi conquistado pelo sangue de Jesus. Terceiro e último lugar, e vamos terminar o sermão pensando: por que devemos viver em esperança? Não é? Se em primeiro lugar vivemos em esperança porque temos uma relação pacificada e a guerra acabou e eu tenho paz com Deus. Se no segundo lugar eu fico em paz e agradeço a Deus porque esta paz e esta conquista me deu um ingresso, me deu um bilhete, ou seja, me deu acesso a esta graça, eu quero dizer aos irmãos, terceiro e último lugar, que eu posso viver em esperança, porque eu tenho esperança na glória de Deus. Vamos ler juntos Romanos 5:2 e vamos entender essa doutrina. Romanos 5:2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Veja lá o finalzinho, lemos todos juntos: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O sermão termina onde na verdade deveria ter começado, e esse aqui é o título do sermão: viver em esperança. Mas eu expliquei tudo isso para você entender qual é a razão da sua esperança. Ela não é meritória, ela é declaratória, ela é outorgada e conquistada por Deus, e é na verdade um acesso pelo qual você deve celebrar e agradecer a Deus todos os dias, porque a glória é um daqueles lugares que você não teria acesso, não deveria entrar. Quando temos esperança na glória de Deus, precisamos tentar entender o que é que isso significa. Esperança, pode anotar aí, esperança é quando Deus decide compartilhar conosco as convicções e certezas dele sobre a glória futura. Vou repetir. O que é esperança? Esperança é quando Deus decide compartilhar conosco as convicções e certezas dele sobre a sua glória. Deus não tem dúvida do que vai fazer. Deus não tem dúvida do que vem depois. E quando Deus decide compartilhar isso conosco, como isso não aconteceu, isso não é expectativa vazia, isso é esperança. Mas veja, da parte de Deus é o quê? Certeza, porque Ele está dizendo. Bom, o que eu estou dizendo aqui? Se Ele disse que mandaria o Filho dele para pacificar a relação e a gente poder ter paz, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, e na plenitude dos tempos resolveu o problema. Deus cumpriu ou não a sua promessa? Sim ou não? Ele cumpriu. Quando ele diz que nós temos acesso e narra para nós alguns textos da Escritura, que aqueles que têm acesso estão lá hoje no seio de Abraão, narra, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, que o rico está lá no Hades e o Lázaro na glória, e aquele rico clama por benignidade e misericórdia. O que Deus está dizendo é que eu tenho acesso à eternidade, e aqueles que morrem em Cristo na eternidade estão. Eu pergunto, Ele cumpriu a sua promessa, sim ou não?
Ele cumpriu. Então o que eu estou dizendo é que se falta uma vírgula para o final desse versículo, o que eu estou dizendo é que não há dúvidas que a esperança não é um esperar numa impossibilidade, o esperar numa incógnita, o esperar em alguma coisa que pode ou não acontecer. Eu estou esperando não nas minhas convicções, eu estou firmado nas certezas de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que no dicionário, vou ver lá, no dicionário esperança é esperar sem certeza de receber. Pode procurar aí, está lá, número 3, né? Esperança é esperar sem certeza de receber. Se fosse isso, eu até riscava o título do sermão. Não vale a pena colocar um sermão como esse. No outro dicionário eu encontrei assim: esperança é uma crença emocional numa possibilidade. Entende? Mas na Bíblia, não. Na Bíblia, esperança é do grego elpis. O texto aqui traduz a palavra elpis. Em Romanos 5, elpis é uma palavra significativa com sentido de convicção. Esperança cristã não é aspiração ou desejo. Esperança cristã é forte e firme convicção, carregada de certeza daquele que prometeu e disse e vai cumprir. Recapitulando então, se no primeiro momento Deus disse, tem paz com Deus, se no segundo momento Ele disse, eu te dou acesso à graça, o que eu estou dizendo é que Ele vai cumprir, quando Ele diz, você terá acesso à glória. É nessa esperança que eu estou firmado, é nessa certeza que eu estou pautando a minha vida. Quando a guerra cessa, a paz se estabelece. Quando essa guerra cessa e a paz se estabelece, então eu descubro que eu tenho livre acesso a esta graça, e que eu posso então viver na certeza de que eu hoje posso desejar o céu e ter a expectativa de adentrar o céu, a glória eterna do Senhor. Agora, quando falamos em céu, a pergunta é, o que é o céu para nós? Para a maioria das pessoas, o céu é uma coisa muito abstrata. O céu é uma coisa abstrata, e é mesmo. A gente sabe que as pessoas não sabem bem o que é céu quando você pergunta assim, por exemplo, quem quer morar no céu, quem quer ir morar no céu, levanta a mão. Eu quero, quem quer ir? Amém. Eu quero morar no céu. A proposta da vida cristã é a eternidade. Agora a gente faz a pergunta, já vai mudar. Quem quer morar no céu agora? Agora. Só 2, todo mundo já ficou com medo. Engraçado, né? Que apego, né? Hein? Aquele site do desapega agora, nada, né? Todo mundo agarrado no banco, dizendo assim, eu tenho mais uns negocinhos para resolver, né? Talvez a sua preocupação seja legítima, você tem que pagar um negócio aí de alguém, você não quer subir agora deixando a dívida para trás. Eu até entendo. O que eu estou dizendo é que a nossa compreensão de céu tem a ver somente com a morte e o entrar na glória. Mas na verdade o que o Evangelho está dizendo é quando o céu chega para nós, é quando o céu adentra cada um de nós, é quando a glória de Deus começa aqui, e chegar na glória é simplesmente a concretude de algo que Deus já vem realizando aqui, entenderam? Quando o casamento de um cristão que se converte é transformado do inferno no céu, eu entendo como o céu é concreto. Quando um filho que está degenerado, né? Hoje vimos aí um jovem de 21 anos a ser sepultado pela família, irmãos, passou um dia inteiro na rua, caído, pensava que estava dormindo, estava morto, só foram perceber 24 horas depois que estava caído. Imagina a tragédia de uma situação como essa. O que eu estou dizendo é que quando o apóstolo Paulo fala de céu, ele não fala tão somente de entrar pelas portas da eternidade, mas quando a glória de Deus entra no meu coração, e eu me sinto aqui, participante desta glória. Entende o que é isso? É as pessoas olharem para você e disserem, por que sua casa é assim? Eu vivo aqui um pedacinho do céu. Quando olho um texto como esse, entendo então, e concluo a mensagem desta noite dizendo, por que eu vos prego essa esperança? Romanos 5,5, pode colocar, eu vou concluir o sermão. Romanos 5,5, a esperança não traz confusão. Repita comigo, a esperança não traz confusão. Eu estou livre dessas coisas. Nada mais me confunde, nada mais me desvia do Senhor, porque eu não posso perder de vista o amor de Deus. Quando eu olho para Jesus e olho para aquele sacrifício aparentemente injustificado de um homem inocentado, mas morto, condenado como culpado, pergunto, que culpa tinha aquele homem na cruz? As minhas culpas. Eu agradeço a Deus e digo, Senhor, eu não posso perder de vista o amor que pacificou a minha relação com o Senhor e que me dá livre acesso a esta graça.
Quando eu tenho como alvo este amor, eu estou focado neste amor, vem tribulações, vem sofrimento, mas eu encontro sentido em tudo que eu estou vivendo, porque o céu já está dentro de mim. Você diz assim: pastor, explica melhor. Eu explico. Volte ao capítulo 5, por favor. Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Pastor, quem que se gloria na tribulação? O senhor ficou doido? Não, Paulo também não ficou, não. Como é que nós nos gloriamos nas tribulações? Porque eles são sábios, sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? Paciência. A tribulação, ela é produção de paciência, ela é produtiva, não é um ato improdutivo, nem um ato que deve nos amedrontar. Ela produz em nós um avanço de fé cristã. Veja o versículo 4, e a paciência, a experiência, ou seja, a paciência produz a experiência, mas a experiência o que, irmãos? A esperança. Quando leio um texto como esse, entendo que a tribulação, quando não suportada pelo prisma do amor, ela nos faz retirar de nós, retira de nós a nossa fonte de confiança. Quando isso acontece? Quando o indivíduo passa por tribulação sem amar a Deus, e o sacrifício de Deus e o sofrimento de Jesus, ele não compreende o seu sofrimento. Sabe o que ele faz? Ele atravessa aquele sofrimento, aquela tribulação, tirando os olhos do amor de Deus, e começa no meio da tribulação, a olhar a tribulação como se a tribulação fosse a justificação pelas obras. Não, pastor, a justificação pelas obras é para a salvação, não para a tribulação. Não, também, eu quero explicar. O que eu chamo de justificação pelas obras, no sentido de tribulação? O indivíduo passa lá uma marretada, e bate, é como se ele estivesse andando aqui, está chovendo na cabeça dele, no vizinho não, né? Está chovendo na casa dele, no vizinho não, a casa dele foi arrastada pela correnteza, a outra ficou firme. Ele olha, às vezes um bom crente, diz assim: Deus meu, o que eu fiz para merecer isso? Essa questão da autojustificação, ela é um problema para você interpretar a tribulação, e um problema ainda maior para poder projetar você para a salvação. Você acha que é o que você faz, que faz com que sua casa caia, e ela então é levada pela correnteza. Eu acho que tem mais a ver com governo, desgoverno, você constrói a casa lá num barrancão, e coisas do tipo. Mas a gente vai sempre se perguntar: Deus meu, meu Deus, o que eu fiz para passar por isso? Essa é a ideia da justificação pelas obras. Eu sou punido e corrigido então por causa dos meus pecados. O que Paulo está dizendo é que neste aspecto da graça de Deus, que nos leva a acessar Deus, a minha tribulação não é porque eu mereço, não é uma condenação, ela é um ato do amor de Deus. Compreende a diferença? O pai dando a palminha na mão do filho, dizendo: filho, não faz isso. Você não bate porque você odeia, você bate porque você o quê? Ama. Filho, eu não posso permitir que você faça isso, eu não posso aceitar que você diga isso, eu peço que você mude o seu comportamento, porque papai o quê? Ama. Quando você tira os olhos do amor de Deus, a tribulação passa a ser autojustificação. O que é que eu fiz para merecer isso? Mas quando você passa a amar a Deus, coisa linda, irmãos, está focado no amor de Deus, o seu sofrimento é você dizendo: Deus continua me amando, Ele está produzindo uma coisa boa, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança me faz experiente, a experiência me faz esperar, e a esperança está o que, irmãos? Na glória, ou glória, eu posso amar a Deus, porque Deus é a resposta para o meu sofrimento, para a minha dor, e Deus responde com a sua presença até no meio da mais difícil tribulação. Ah, queridos do Senhor, é no meio da tribulação que aprendemos que a autojustificação e a ideia de pena e pecado e culpa já não respondem mais os caminhos para a nossa fé. Devemos passar pela tribulação como justificados pela fé, olhando para o amor de Deus e entendendo assim: Senhor, o que o seu amor está produzindo em nós. E você pergunta: pastor, mas como que eu desfruto desse amor e dessa segurança? Eu volto ao capítulo 5 de Romanos, versículo 5. A esperança não traz confusão, ela nos livra de confundir essas questões. E o que ela esclarece? O amor de Deus está derramado em nossos corações por obra de quem, irmãos? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que eu estou dizendo é que se você quer passar pela tribulação focado no amor, você só pode fazer isso pelo Espírito Santo de Deus que capacita você.
humanamente é impossível. Humanamente o sofrimento é tão forte, às vezes tão intenso, que eu não consigo suportar. Mas pelo Espírito, eu sou levado a compreender, a atravessar aquele vale e dizer: o meu Deus suprirá, segundo as suas riquezas, todas as minhas necessidades. Você crê nisso? Diga amém. Esse é o Evangelho. É por isso que eu vivo em esperança. Viver em esperança, irmãos, não é tão somente acreditar, emocionalmente esperar, achando que algo vai acontecer. Não, irmãos. A nossa esperança é absolutamente diferente de tudo aquilo que o mundo impõe e tenta nos impor e tenta nos ensinar. A esperança que nós pregamos está claramente colocada como um cuidado de Deus para nós, dizendo: eu, Deus, decidi compartilhar com você as convicções que eu tenho do que é a eternidade, e eu abro para você, em esperança, um vislumbre da realidade da minha eternidade. Isso eu chamo de esperança da glória. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero orar por você. Ao terminar essa mensagem, eu quero orar por todos aqueles que estão presentes e também estão em casa a nos ouvir. Quantos já perderam a esperança, porque sua esperança era uma emoção, ou era, como pregamos aqui, a paz de Deus no sentido subjetivo? De forma objetiva, eu queria levá-lo hoje a transportar a sua crença para paz com Deus, onde Deus pacificou sua relação com Ele, entregando Jesus Cristo para perdoar todos os seus pecados, e dando pelo sangue de Jesus e pelas primícias do seu Santo Espírito, um lugar para você na glória dele. Você vai passar por tribulações, mas elas farão de você uma pessoa mais experiente. Você vai passar por tribulações, mas elas vão criar amadurecimento e paciência, e elas vão produzir em você o que eu chamo de esperança da glória. Quantos gostariam nessa noite de participar de um momento de oração com o seu pastor, para pedir para Deus assim: Senhor, me ensina a viver assim? Não é fácil, irmãos. A gente acha que é uma decisão onde você levanta a mão e vem, e no dia seguinte está tudo resolvido. Essa é uma ação muito maior do que isso. A gente precisa aprender a viver desse modo, a crer desse modo, a obedecer desse modo, e a dizer a Deus: Senhor, eu entendo e recebo a pacificação e vivo pelo amor de Cristo, mas eu preciso que o Senhor me ensine a viver assim. Como você pode fazer isso? Por obra do Espírito Santo, você pode reconhecer hoje que o sacrifício de Jesus é a pacificação da sua relação com Deus, e é por Jesus que você tem acesso, não só à justificação, mas à glória eterna com Deus. Quantos gostariam de orar comigo, pedindo: Deus, me capacita para viver isso, para viver em esperança, a esperança que foi pregada nessa noite? Quantos gostariam de fazer essa oração comigo? Onde estão? Levante a sua mão, eu quero orar. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, Deus abençoe. É só pedir que nós vamos orar. Deus abençoe. Levante sua mão e depois abaixe. Quem deseja hoje orar e pedir a Deus: Senhor, me ensina a viver em esperança. Que Deus abençoe. Há mais alguém a quem o Espírito Santo tocou e pede hoje forças a Deus? Senhor, eu quero viver assim. Não na ideia da autojustificação, olhando para as minhas tribulações como sendo punição, punição e punição. E para o cristão, irmãos, nunca é. Na verdade é fortalecimento e encorajamento e o amor de Deus, livrando você até de um pecado que você estava prestes a cometer. Aqueles que ergueram suas mãos, eu peço que estejam orando comigo. Eu vou pedir à igreja que fique de pé, e eu vou abrir o altar, porque eu sei quanto é difícil tomar uma decisão como essa. Eu vou abrir o altar. O altar de Deus é o lugar, e o melhor lugar onde nós podemos dizer para o Senhor assim: Pai, eu quero, pelo poder do Santo Espírito do Senhor, quando a tribulação chegar, quando as lutas chegarem, quando a enfermidade bater pesado na porta, eu quero aprender a me lembrar que eu fui chamado a viver em esperança, e a confiar que eu já posso descansar no Senhor, porque minha vida não é aqui. Eu estou esperando, essa é a palavra, a glória do Senhor e a presença do Senhor. Eu peço a você que tomou essa decisão de orar comigo e confiar que Deus vai fazer essa obra na sua vida, saia do seu lugar e venha aqui, fique aqui comigo. Não fique pertinho de ninguém não, só ficar aqui num canto ou no outro, mas eu quero erguer as mãos e abençoar você.
abençoar você, sua vida. Você pode vir até com a sua família, não tenha medo não, traga a sua família e fique aqui e diga: pastor, vamos orar juntos? Eu quero orar. Não importa se você é diácono, pastor, né? Não importa se você é membro de 50 anos ou de 5 minutos, entrou aqui hoje. Queria que você ficasse aqui, nós vamos erguer as mãos sobre você. Pode ficar aqui, pode vir. Há mais alguém? Deixe o seu lugar corajosamente, diga: Deus, eu desejo aprender a viver este evangelho. Ele não é simples, ele é muito grande. É como eu disse, você olha e diz assim: eu não tenho acesso a um negócio desse, mas eu vivo para agradecer a Deus e dizer: o Senhor criou uma porta de acesso, o Senhor criou um lugar para eu entrar, o Senhor é a porta para eu viver nesse mundo. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Que Deus abençoe. A igreja ergue as mãos sobre esses irmãos queridos, vamos orar por eles, cada um deles em nome de Jesus. Senhor, essa é a decisão que esses irmãos tomaram, de viver justificados pela fé. Eu quero pedir ao Deus bondoso que a sensação que eles têm do passado e do pecado que cometeram no passado, e o peso dessa sensação e o peso desse pecado, seja tirado agora pelo sangue de Jesus. Como pastor, eu sei o que o peso do pecado faz. A pessoa não consegue caminhar, não consegue se levantar, não consegue andar, porque está escravizada lá no lugar onde caiu. Eu peço agora a Deus bondoso que eles se sintam justificados pela fé, e que lá na cruz do Calvário, onde Cristo entregou sua vida no lugar deles, eles saibam que aquele sacrifício poderoso lhes deu acesso ao pagamento desta cédula pecaminosa, para que hoje, no presente, eles não vivam mais em conflito, em desespero e desesperança, para que eles vivam a esperança da glória do reino do Senhor. Pai, eu quero entender e crer que apagados foram os pecados, eles foram lançados num mar de esquecimento, e eles têm, por obra de Jesus, seus nomes escritos no livro da vida. Oro por aqueles cristãos aqui que estão e são batizados já na igreja de Jesus, e peço, Deus bondoso, que por obra e atuação do seu Santo Espírito, diáconos, servos, queridos que estão aqui, sejam capacitados a viver em esperança. Nós somos instruídos o tempo todo, por nossa autojustificação, a produzir boas ações que nos façam pessoas melhores e nos levem à eternidade, ou infelizmente, a olhar para a nossa tribulação e nos autoacusarmos, como se as nossas tribulações fossem frutos e consequências pesadas do pecado que cometemos contra o Senhor. Ah, Deus bondoso, nos ensina a crer que após o ato de justificação pela fé, nós somos reconciliados com Deus. Que esses seus filhos tomem posse da reconciliação, processo pelo qual já passaram, e desfrutem dessa reconciliação com a certeza de que suas tribulações produzirão grande peso de glória, grande esperança de glória. Assim creio, abençoo esses irmãos e a minha igreja, em nome de Jesus, amém.